Fala, nação! Bem-vindo ao Notas da Toca, o seu informativo diário sobre tudo o que acontece no maior de Minas, de forma rápida e precisa. E se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo feito com muita qualidade para você, torcedor. Agora, bora para as notícias! Sim, perdemos o primeiro jogo e isso já não é notícia. Mas vamos abordar os tópicos fundamentais da estreia celeste no Brasileirão da Série B. O time iniciou o jogo com um certo volume de jogo proposto pelo técnico Felipe Conceição. E a primeira meia hora de jogo, o domínio era total do Cruzeiro, com confiança no máximo tentando alçar uma bola à frente na base dos chutões. Daí veio o banho de água fria com o gol adversário. Logo após a expulsão do volante Adriano e logo na sequência um erro bizarro do Fábio. Erro que o nosso ídolo não costuma cometer, mas infelizmente acontece, ainda mais após uma total desconcentração do time após levar o primeiro gol. No início do segundo tempo, o time celeste entrou com outra postura em campo para ao menos tentar um empate, e até conseguiu, com o cruzamento do Rômulo para a boa finalização do Bisoli, marcando seu primeiro gol com a camisa do maior de Minas. Logo após, metemos uma bola na trave e só. Daí se deu início ao martírio, que infelizmente já estamos nos habituando. Mas o que mais impressiona é a total falta de bom senso e realidade do nosso presidente, que após a derrota não fez uma menção sequer dos erros de arbitragem e veio com um papo de não desacreditarmos no clube. Ora, presidente, a torcida, diferentemente do senhor, não abandona o clube em hipótese alguma e busca sempre ajudar como pode, até fazendo pix para pagar salários atrasados. Confira aí o que disse o presidente e logo após a resposta à altura do Pequetito, que em sua fala representou toda a nação celeste. O motivo do meu pronunciamento é porque a gente sabe que por causa do resultado muita gente vem achar que está tudo errado, que está ruim e sinceramente não está. Vamos ver, é claro que a gente tem que melhorar e nós vamos melhorar, mas eu acho que o espírito que foi demonstrado aqui hoje, o espírito que a gente viu no vestiário depois do jogo, a gente que está aqui, vem no intervalo, vem depois dos atletas, como eles estão se sentindo, o que eles querem, o que eles buscam, é isso que mostra que a nossa caminhada é longa. Eu sempre falo que o importante é como termina e não como começa, mas a gente vai melhorar e precisa de vocês. Não vamos baixar a cabeça, vamos fazer o mesmo espírito, vamos ter o mesmo espírito que os nossos jogadores tiveram hoje. A mesma coragem que o nosso técnico teve hoje, a hora que eu vi no vestiário ele fazendo o que fez e o time voltar, dando sangue por ele da forma como deu. Então eu quero pedir a todos vocês, não desanimem, vamos apoiar, vamos correr atrás, temos jogos muito importantes e a gente tem muita convicção, se for com essa braveza, com esse caráter que esses jogadores demonstraram aqui hoje, com essa coragem, com essa luta, a gente vai triunfar no final. É sempre importante o final. Gente, você tem televisão, você tem o celular seu, o tablet, você assiste jogo, você ouve, né? Você vê, você ouve e vê, você vê e ouve. O torcedor sabe, acompanha. Eu recebi aqui muitas mensagens, tipo, esse presidente tá onde? Sabe, é preferível não falar, para falar isso, não falar, não vir a público. Fica vexatório, pior do que foi a exibição do Cruzeiro. Aí você recorta um pedaço de 10 minutos, 12, não mais do que isso, que foi o início do segundo tempo até o gol que foi aos 10, depois a bola na trave foi aos 20, vamos recortar 15, 20 minutos, você recorta aí e fala que isso aí foi tudo. Esquece que do primeiro minuto do jogo até o 49º, quando terminou a primeira etapa, o time não fez absolutamente nada. Aí vem com esse recorte para iludir o torcedor. Isso é maldade com o torcedor, que não é bobo não, sabe mais do que presidente, que diretor, sabe mais do que a gente. Mas é maldade, isso é crueldade, tapar o sol com a peneira. Você usar disso, o recorte, daquilo, da moral, da luta, isso é como acontece quando tem política, quando tem eleição, o cara fala assim, fulano de tal, candidato número tal, ele é honesto. Honestidade é obrigação do ser humano. Quando você nasce, é obrigado a ser honesto. Então quando você vai jogar futebol, você tem um time, você tem que ter qualidade, você tem que ter hombridade, determinação,
luta, valentia, bravura, moral. Não só quando você tem 2 expulsões que você vai ter isso. É desde quando começa a competição. Será que sou eu que vou ter que falar isso? Para quem é expert, como é a presidência e sua diretoria, e faz um recorte de um jogo para falar que foi tudo bem, e enaltece a bravura. Sim, nós na transmissão da Super falamos disso, mas falamos também e não esquecemos do que aconteceu durante o 1º minuto até o 49º, que foi vexatório, que foi vergonhoso, que foi bizarro, foi amador o desempenho do Cruzeiro Esporte Clube. Pequetito fez um desabafo de coração. O desabafo não de um narrador, mas de um cruzeirense que está sofrido, está sem entender o que está acontecendo e sendo feito com o nosso Cruzeiro. Pequetito representou toda uma nação com sua fala. Obrigado, Pequetito. Felipão relembra passagem pelo Cruzeiro e explica sua saída. Presidente tem ideias diferentes. Desafio cumprido, gratidão e opiniões divergentes. Esse pode ser considerado um resumo da última passagem do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Cruzeiro, segundo ele mesmo. O treinador participou do programa Grande Círculo do Sport TV e falou sobre a última experiência que teve no comando da Raposa, na Série B da última temporada. Campeão do mundo pela seleção brasileira e considerado um dos grandes personagens da história do futebol nacional, Scolari aceitou o convite de dirigir a Raposa na 2ª divisão. Para explicar o motivo de ter topado o desafio, ele elencou 2 principais fatores: tirar o nome do Cruzeiro da zona de rebaixamento da Série C e a gratidão pela passagem no início dos anos 2000. Abre aspas para o Felipão. Foi também um reconhecimento àquilo que a direção de 2000-2001 fez por mim. No Cruzeiro, eu recebi a oportunidade de ir à seleção conquistar o título mundial, que é o maior título da minha carreira até hoje. Naquela oportunidade, eu olhei a tabela e entendi que o Cruzeiro, se não tivesse uma reformulação, uma ideia, alguém novo dentro do clube, o Cruzeiro iria para a Série C. Aliás, quando chegamos, o Cruzeiro já estava com uma pontuação de Série C. Depois, junto com os jogadores, que foram muito importantes, foi que nós continuamos na Série B para que o clube tivesse condição de subir neste ano para a 1ª divisão. Fecha aspas. Mesmo pequeno para a imensa história do Cruzeiro e do próprio Felipão, a meta de manter o clube na Série B foi mantida. Desta forma, era de se esperar a continuidade do trabalho, já que quando contratado, a ideia era de fazer um trabalho a longo prazo em Belo Horizonte. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo antes do término da temporada, foi anunciado que o treinador não permaneceria na Toca da Raposa. Se num primeiro momento havia harmonia de pensamentos entre diretoria e comissão técnica, isto não se confirmou com o passar do tempo. Para explicar a saída do clube, Scolari deixou claro que havia opiniões divergentes entre ele e o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Abre aspas novamente para o Scolari. O presidente tem ideias diferentes das minhas. Ele gosta de futebol, adora futebol, tem dedicação, mas algumas coisas no Cruzeiro precisam ser modificadas. Não sei se ele vai conseguir. Se ele conseguir, pode ser que o clube dê os primeiros passos para essa recuperação. Eu entendia que se não fosse de uma forma, a gente não iria conseguir. Ele pensa de outra forma, então foi melhor que a gente terminasse como terminou. Fecha aspas. A montagem do elenco foi um dos fatores principais em que não houve convergência entre técnico e diretoria. O treinador chegou a dizer que a Raposa teria uma equipe diferente da que tem atualmente se ele ainda estivesse no comando do clube. Mais uma aspas para o Felipão. A ideia era permanecer na Série B e este ano subir para a Série A. A ideia era montar uma equipe diferente. Se eu estivesse no Cruzeiro, estaria com uma equipe modificada. Tivemos algumas dificuldades nessa montagem da equipe, mas conseguimos manter o Cruzeiro na Série B. Pronto. Isso já era o primeiro passo e ele foi conquistado. Então entendi que era o momento de sair. Finalizou o Filipão. A passagem de Filipão na Toca da Raposa durou pouco mais de 3 meses. Foram 21 partidas, somando 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Quando assumiu a equipe, o Cruzeiro ocupava a 19ª colocação, terminando a competição em 11º lugar. Hoje é dia.
Já que o time da imprensa perdeu, hoje já vemos referência ao Juazeirense. Nada como perder em casa para o Fortaleza, não é mesmo? Boa parte da imprensa ficou bem nervosa, para não dizer outra expressão, ao ver Iago Pikachu se destacar frente aos milionários de Menin. Derrota em casa que deve ter doído na alma. E como no Brasil o jornalismo sério infelizmente está deixando de existir, quando se trata da parte futebolística, o coração fala ainda mais alto. Os dedos dos pseudo-jornalistas ficam nervosos em querer desviar o foco. E qual o alvo da vez? Claro, Cruzeiro. Não importa se o Cruzeiro perdeu na estreia. Para esse pessoal que infelizmente tem costas quentes com os chefes de redações e podem usar as folhas dos jornais ou espaço na internet para disparar seus venenos de torcedores do rival, o Juazeirense agora virou o bicho-papão. Logicamente que não vou aqui falar que será um jogo fácil. Mas aí vir um site dizer que o Juazeirense fez isso, fez aquilo, calma aí. Que tal falarmos do Pikachu? Não custou 400 milhões, né? O Cruzeiro se prepara para uma partida importante e que, se classificado, nos leva à próxima fase, e mais, com muito dinheiro no bolso. Hora de virar a chave, se concentrar e fazer um bom jogo para sacramentar o resultado no segundo. Por mais que a imprensa queira que o Cruzeiro esteja cada vez mais na sarjeta, o cruzeirense não pode desistir jamais. E vamos para cima, Cruzeiro. Cabeça no lugar e coração no bico da chuteira. O Juazeirense já eliminou o Sport na Copa do Brasil. Ficou na 4ª posição do Campeonato Baiano, sendo batido pelo campeão Atlético Baiano na semifinal. E chega com otimismo para a partida diante do Cruzeiro. Marcinho encaminha rescisão de contrato com o Cruzeiro para assinar com o CSA. Mais um dos contratados pelo Cruzeiro para a temporada 2021 está de saída. Trata-se do meia Marcinho. Após perder espaço com o técnico Felipe Conceição e sequer ser relacionado para o jogo contra o Confiança no último sábado, o jogador tem situação encaminhada para rescindir contrato com a Raposa e assinar com o CSA. Marcinho acerta os últimos detalhes da rescisão de contrato com o Cruzeiro, que iria até o final do Campeonato Mineiro de 2022. Ao mesmo tempo, o jogador também já tem conversas avançadas com o clube alagoano para jogar a atual Série B. O Cruzeiro também negocia os atrasos com Marcinho, já que irá liberá-lo antes do término do contrato. Pelo Cruzeiro, Marcinho atuou em 12 partidas e marcou apenas um gol. Começou o ano como titular no time de Felipe Conceição, mas perdeu espaço na reta final do Campeonato Mineiro. Além dele, Alan Ruschel, contratado para essa temporada, já deixou a Raposa por empréstimo ao América Mineiro. Outros jogadores ainda podem deixar a Raposa em breve. E este foi o Notas da Toca de hoje. Esperamos que tenha gostado e se informado. Gostou? Então deixa seu like, comentário e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho para não perder nada do Maior de Minas. Abraço, nação, e até amanhã.